Olá, professor, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, essa é a Alana, a Carla, a Gabriela e a Fernanda são os membros do nosso grupo do trabalho de estatística. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada um vai fazer. Fernanda. Fazer sobre as tabelas de variáveis qualitativas. Eu vou fazer sobre o cruzamento de dados. A Gabriela. Eu vou fazer sobre a tabela de variações contínuas. Rodrigo. Eu vou fazer sobre os 5 tipos de gráfico. E a Carla. Medidas de posição e dispersão. Então é isso, professor. A gente está fazendo essa primeira introdução para o professor ver quem são os membros, porque a partir de agora só vai aparecer nossas vozes. Muito obrigada, professor. Até mais. Como montar tabelas para variáveis qualitativas simples? O que seriam as variáveis qualitativas simples? Elas podem ser as características, nomes, e pode ser dividida entre nominal e ordinal. As variáveis qualitativas nominais, elas não seguem uma ordem. Por exemplo, pode ser o sexo, a cor, e a classe ordinal, ela segue uma ordem, por exemplo, a escolaridade. Para a montagem das tabelas de variáveis qualitativas simples, eu irei utilizar os dados dos alunos em engenharia de produção, do 5º período na disciplina de estatística, no ano de 2017. Aqui temos os dados obtidos dos alunos e vou selecionar os dados que compreendem as variáveis qualitativas. No caso, são o sexo, a cor dos olhos, a localidade, o trabalho, a escolaridade do pai, a escolaridade da mãe, e o mês como variável qualitativa ordinal. Vou selecionar esses dados. Vou lá na minha nova planilha. Também pegarei os outros dados. Para a montagem das tabelas, vou inserir tabela dinâmica, vou selecionar os dados que eu quero que tenha na tabela, e ok. Bom, para mim fazer, por exemplo, a primeira tabela de variável qualitativa, vou fazer sobre o sexo dos alunos que estudam engenharia de produção no 5º período. E nas linhas, então, eu colocarei o sexo, masculino e feminino, total geral, e aqui em cima será o sexo, o nome. E os valores que eu quero são no sexo. Bom, coloquei duas, pois quero uma que seja a contagem e a outra que seja a porcentagem dos valores. A porcentagem dos valores são em relação à frequência. Porcentagem total geral, ok. Então, aqui é a porcentagem dos dados. Aqui é o FI, frequência relativa conforme os dados acontecem. Aqui são dados. Então, está montada a tabela de variáveis qualitativas simples, uma tabela. Inicialmente, primeiramente, temos que ter o título, distribuição, sexo dos alunos de engenharia de produção. A fonte, dados, alunos de engenharia de produção, 2017. Pronto, agora está finalizada a tabela de frequências das variáveis qualitativas quanto ao sexo. Agora, outra tabela que pode ser realizada e feita é a tabela da cor dos olhos. Eu irei inserir tabela dinâmica novamente. O intervalo que eu quero são todos os dados. Ok.
Aqui eu vou querer a cor dos olhos, como os dados das linhas e os valores da cor dos olhos, para mim ter a frequência e a porcentagem. Para mim colocar a porcentagem dos valores, vou em configurações do campo, mostrar os valores, porcentagem total geral. Bom, eu tenho a porcentagem dos dados que ocorrem com relação à frequência dos olhos azuis, castanhos ou verde. Eu tenho a frequência relativa, o FI, da cor dos olhos, dado cor dos olhos. A tabela ainda não está pronta, preciso de um título, distribuição, quanto à cor dos olhos, dos alunos de engenharia de produção. E a fonte, então, seria dados alunos de engenharia de produção. Em 2017. Sabendo que são os alunos de engenharia de produção na disciplina de estatística. Bom, está pronta a montagem das tabelas de variáveis qualitativas simples. 2 exemplos de montagem. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a como montar uma tabela dinâmica. Para que serve essa tabela dinâmica? Para a gente estar fazendo comparações de dados, ou seja, cruzamento entre eles. Primeiro de tudo, o que eu preciso ter para montar uma tabela dinâmica? Conjunto de dados. Nosso conjunto de dados ele é composto por informações referentes aos alunos do 5º período de engenharia de produção da PUC do ano de 2017. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu preciso fazer? Selecionar os meus dados, os dados que eu quero que apareçam na minha tabela dinâmica. Então, seleciono todos, desde o título até a última informação que eu tenho, e clico em inserir. Clicando em inserir, eu clico aqui em tabela dinâmica. Clicando ali, vai aparecer uma nova janelinha. Essa janelinha, ela me pede para escolher 2 coisas. Primeiro, quais os dados que eu preciso analisar, e depois aonde eu quero que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Selecionar os dados que eu quero analisar, eu já selecionei. Então, não preciso me preocupar. Aonde eu quero que a minha tabela dinâmica seja montada, eu sempre vou clicar em nova planilha, que daí ela vai criar uma nova aba. Então, já está as 2 opções corretas, eu clico em OK. Clicando em OK, ela vai me dar a opção de essa nova aba. Com essa nova aba, o que eu tenho aqui? Eu tenho do lado direito uma relação com todos os nomes que a gente selecionou na nossa planilha 1, dos nossos dados brutos, que eles estão aqui, ó, originais. Então, aqui, eu seleciono o que eu quero ter na minha tabela. Só que eu preciso saber também o que eu quero comparar. Por exemplo, eu quero saber qual é a média de idade em relação ao sexo. Você pode ver que aqui a idade, ela está fazendo uma soma. Não é isso que eu quero. Então, a gente vai vir aqui, ó, do lado direito também, onde está escrito valores. Nesses valores, a gente vai clicar, está escrito aqui, ó, soma de idade. A gente vai clicar na setinha preta, vai clicar em configuração do campo de valor. E a gente vai clicar em média. Olha lá. Então, a minha média de idade do sexo feminino é de 21 anos. E a minha média de idade do sexo masculino também é de 21 anos. Vamos comparar, então, o sexo com a idade com relação à cor dos olhos. A cor dos olhos,
eu gostaria de colocar em colunas. Ó, só para a gente verificar a diferença. O que isso aqui nos representa? Que eu tenho 22,5 alunos do sexo feminino, em média, que possuem os olhos azuis. Só que eu não quero que os olhos eles aparecem como média. Eu quero que eles apareçam como contagem e eu quero que eles fiquem em linhas. Então, eu posso estar arrastando no meu canto direito, onde eu tenho filtros, colunas, linhas e valores. Então, é para isso que serve. O que eu quero? Não quero uma contagem, quero uma média, eu quero que os meus valores apareçam em colunas, eu quero que meus valores apareçam em linhas. Eu tenho que definir qual é a comparação que eu quero fazer. Então, aqui, o que ela está me dizendo? Que eu tenho, em média, a minha média de idade de sexo feminino é de 21,84 anos. Ou seja, em média, 22 anos. A contagem da cor de olhos. Se eu tenho sexo feminino, 13 pessoas, de olhos azuis, eu tenho 2, de olhos castanhos, eu tenho 8, de olhos verdes, eu tenho 3. E aqui eu ainda tenho a média de idade por cor de olhos femininos. Isso são dados para mulheres. E para os homens, eu tenho aqui a mesma comparação. Eu tenho uma média de idade, o total de homens, e a média de idade por cor de olhos, e qual é a cor de olhos que eu tenho de cada um. Vamos agora colocar aqui o peso. Então, o peso ele também tem soma. Eu não quero a soma do peso, eu quero a média do peso. Então, eu vou clicar em média. Então, a minha média de peso de mulheres, das 13 mulheres, é 64. De olhos azuis, 65. De olhos castanhos, 64. E de olhos verdes, 63. Masculino, a minha média de peso é 80 para 13 pessoas. E aqui eu tenho a média definida, da média do peso definida pela cor dos olhos. Então é isso. Para você fazer essa comparação, você vai ter que saber o que você está querendo realmente comparar. Aqui a gente está fazendo só uma demonstração para comparar várias coisas. Por exemplo, a escolaridade do pai. A escolaridade do pai, ela veio em linhas. Se eu quiser colocar em colunas, ela vai aparecer dessa maneira. Tem a escolaridade de cada um, definida pela cor dos olhos, definida pelo sexo e pelo peso. Então, a nossa tabela dinâmica ela fica bem completa dessa forma. Bom, depois que a gente já viu todas as opções, o que a gente pode ou não fazer, o que é fundamental, na verdade, fundamental não seria a palavra, que é de extrema importância a gente ter numa tabela dinâmica, título e fonte. Não só em tabela dinâmica, mas em qualquer tabela. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai... Título, ele sempre vai na parte superior da sua tabela. Então, a gente vai colocar lá. Título, 2 pontos. Tabela, 1, traço. Vai colocar o nome da tabela. Como é que a gente vai colocar? A gente vai descrever o que a nossa tabela nos traz. Então, podemos colocar aqui. Tabela referente às características dos alunos do 5º período de engenharia de produção. Deixa eu só arrumar aqui. Do 5º período de engenharia de produção. Turma de 2017, PUC-PR. Bom, o que a gente faz para esse título ficar mais bonito? A gente vai selecionar a gente vai selecionar a linha, a linha do título, todas as colunas e vai clicar em mesclar célula. O que ele vai fazer com isso? Ele vai deixar todas as nossas informações em uma linha só. Aqui a gente pode ver que está cortando um pedaço. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar com o botão contrário em cima do nome, formatar célula,
quebra de texto automática. Fazendo isso, ele faz a quebra de texto automática e a gente não perde nenhuma informação do nosso título. A gente precisa também a fonte. A fonte funciona da mesma forma, só que na parte inferior da tabela. A gente vai escrever fonte e vai colocar a fonte. Qual é a fonte da nossa tabela? Alunos de engenharia de produção R. Isso aí. E aqui da mesma forma, a gente vai selecionar todas as colunas daquela linha e vai mesclar célula. Porque a gente não vai deixar justificado, ou melhor, centralizado. A gente vai deixar alinhado à esquerda. A gente também consegue estar deixando o título em negrito, a gente consegue estar modificando a nossa tabela. Se a gente selecionar ela e vir aqui em cima, ferramentas de tabela dinâmica, e vir na aba Designer, a gente consegue deixar ela da cor e do jeito que a gente quiser. Conseguem ver ali a mudança? Tá vendo? Então, a gente consegue deixar. Então, seria isso. Muito obrigada e até mais. Continuamos, portanto, com a nossa videoaula. O próximo tópico é como construir tabelas com variáveis contínuas. Variáveis contínuas é um número infinito de valores entre quaisquer dois valores. Aqui temos a distribuição de frequência de idade de alunos devidamente matriculados na disciplina de estatística. É importante colocarmos a idade do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Para fazermos isso pelo Excel, nós selecionamos todos os valores e, como o meu computador e o meu Excel estão em inglês, aparecerá a opção Sort, que significa ordens ou ordenar, e eu coloco Sort Smallest to Largest, que é do menor para o maior. Aqui, para encontrarmos o valor mínimo da idade, para facilitar, nós colocamos igual, abrimos parênteses, selecionamos todas as idades, fechamos e encontramos o valor, que no caso é 19. Assim também acontece para o número máximo. O range é a amplitude, ou seja, 26 menos 19, que dá 7. Aqui é o número de classes que gostaríamos de achar, e aqui é o class range ou H, que é a diferença entre uma classe para outra. Então, aqui na nossa primeira classe, nós pegamos o menor valor e somamos com 1,4. E assim, da primeira classe, a segunda, até dar o último valor, que é da última idade. Para calcularmos a frequência, nós verificamos quantos números aparecem entre esse intervalo. Entre 19 e 20,4 aparecem 10 números. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E assim para o restante da tabela. Para a frequência, nós pegamos o valor de FI e dividimos pelo número total de idades, que é 26. Pegamos o 10, dividimos por 26 e multiplicamos por 100. Aqui, no caso, dará 38,46. E aqui, 11 por 54,54, 30,77, 15,38 e 3,85, que eu já devidamente calculei. E o resultado tem que dar 100. Para calcularmos o FIAC, nós repetimos o primeiro valor de FI e somamos com o próximo. Agora faremos 10 mais 3, que dá 13. 13 mais 8, que dá 21. 21 mais 4, 25. E 25 mais 1, 26. Para calcularmos
Em porcentagem, nós pegamos o 10, dividimos por 26 e multiplicamos por 100. Então, aqui vai repetir. Aqui faremos 13 dividido por 26 vezes 100, dá 50%. Aqui, 21 dividido por 26 vezes 100, 80,77%. 25 dividido por 26 vezes 100, 96,15%. E 26 dividido por 26 vezes 100 dará 100. O valor de xi é a soma desse intervalo, dessas classes, e dividido por 2. Então, faremos 19 mais 20,4 dá 39,40, dividido por 2, 19,17. 20,4 mais 21,8, dividido por 2, dá 21,10. 21,8 mais 23,2, dividido por 2, dá 22,50. 23,2 mais 24,6, dividido por 2, 23,9. E 24,6 mais 26, dividido por 2, 25,30. Aqui finalizamos a montagem da nossa tabela. Obrigada. Bem, pessoal, primeiramente, olá. Aqui a gente vai demonstrar 5 tipos de gráficos que você pode utilizar para demonstrar valores de um banco de dados, certo? Esse aqui vai ser o nosso banco de dados. Ele é alimentado com informações referentes aos alunos do 5º período do curso de Engenharia de Produção e disciplina de Estatística. Nele eu tenho o sexo dos alunos, cor dos olhos, localidade onde mora, se trabalha ou não, idade e peso, escolaridade dos pais, mês de aniversário, número de animais que tem, número de pessoas que moram em suas casas e o tamanho do seu calçado. Aqui do lado a gente já tem os dados separados e tratados somente para realizar a geração dos gráficos. Então nosso primeiro gráfico vai ser o gráfico de pizza, certo? Eu vou demarcar minha base de informações, venho no menu inserir, gráfico de pizza modelo 2D. Aqui ele nos deu os gráficos, só precisamos fazer alguns ajustes. Vamos alterar o título, certo? Adicionar rota de dados, clicando com o botão direito, rótulo de dados, certo? Ele vai esses valores. Aumente um pouco seu tamanho para ficar mais visível. Tem nosso gráfico de pizza. Nosso gráfico de pizza demonstra o quê? Que no total de 24 alunos, eu tenho 13 alunos do sexo masculino e 11 do sexo feminino. Show? Tranquilo? É isso aí, vamos para o próximo. Nosso próximo gráfico será o gráfico de barras. É algo bem parecido com fazer o gráfico de pizza. Eu vou demarcar, certo? Minha base de dados, venho aqui em inserir, barras, gráfico de barras. Fazer alguns ajustes, clico nessas linhas de grade, aperto o botão delete para poder deletar. Adicionar a rota de dados, como vocês já viram anteriormente, certo? Alterar o título aqui. E vamos formatar melhor esse eixo Y aqui, que é a demonstração de quantidade. Vamos formatar, vamos trabalhar com números exatos. Eu venho no item número, categoria, coloco o número, e aqui embaixo código de formatação retiro os números após a vírgula. E adiciono para formatar. Certo? Esse gráfico de base nos mostra o quê? Que desse total de 24 alunos, eu tenho 13 alunos aqui que moram na localidade de Toledo e outros 11 alunos que moram em outras localidades, certo? Ok? Então vamos para o próximo gráfico. Após o gráfico de barras, a gente vai trabalhar com o gráfico de cartas de controle. Nada mais é que
um gráfico que trabalha com limites e comportamento de uma determinada ocorrência de um estudo. Aqui eu tenho o gráfico em branco, certo? Vou clicar com o botão direito, selecionar dados, vou começar a adicionar as minhas séries. A primeira série é de máximo. Vamos ver se seleciono seus valores. Ok. Enfim, ok. Adiciono a próxima série. Eu vou adicionar a série de média. Com seus valores. Ok. E vamos adicionar a próxima série. A série de mínimo. E os seus valores. Ok. E tem mais uma série para adicionar, que é a série de frequência. Então a gente vem aqui no calçado, valores. Ok. Não precisa ser valores da faixa horizontal. Vem aqui, acerte a instituição do gráfico. Dá um nome de tiro a frente grande. Clico com o botão esquerdo na linha, porém demarco só um ponto. Clico com o botão direito, adiciono rota de dados. A mesma coisa para as outras séries. Somente a série de frequência que não precisa fazer isso, que é essa linha amarela. O restante eu posso colocar esses pontos de valores, até para me situar dentro do gráfico de controle aqui. Bem, galerinha, o que o gráfico mostra pra gente? Esses dados são referentes ao tamanho dos calçados dos alunos, e ele nos mostra o quê? Ah, sem esquecer, adicionar a legenda também, para vocês saberem do que está se tratando. Clica aqui, formatar a legenda, quero a legenda embaixo, certo? Para visualizar. Bem, galerinha, como você pode ver aqui na legenda, a linha azul é o tamanho máximo de calçado que o aluno pode calçar, que é 44, o valor máximo. A linha cinza é o valor mínimo, que é 34, e a linha laranja é o valor médio em relação a todos os valores de calçado. E a linha amarela são os valores do calçado dos alunos e como eles se comportam dentro dessa faixa de mínimo e máximo, certo? Tranquilo? Vamos para o próximo gráfico, galerinha. O próximo vai ser um gráfico de linhas. Vamos lá? Então o que a gente vai fazer? Vamos demarcar nossos dados aqui. Vamos inserir e inserir os gráficos de linha. Vamos ajustar o nosso gráfico aqui. Quero tirar a série 1, deixar essa série 2. E eu quero formatar o eixo Y com informações referentes ao tamanho dos calçados. Cadê o formato? Vou colocar de novo. Peraí. Selecionando o eixo Y aqui. Selecionar dados. Editar. Eu quero esses valores aqui. Certo? Vou para baixo, dá Shift, certo? Posso tirar essa linha de grade, lembrando que é clicar com o botão esquerdo, elas vão ficar com esses pontinhos. E aperto em Delete e eleição. Ok? Então, galera, isso aqui é um gráfico de link, nada mais mostra que o seguinte. A minha quantidade de pontos são os tamanhos, a quantidade de pessoas, e meu eixo Y demonstra o tamanho de cada calçado. Então nada mais do que ele mostra como se comporta a faixa de relação de quantidade de pessoas com o mesmo tamanho de pé. Simples? Tranquilo? Então, nada bem simples. Bem simples.
Vamos lá para o nosso último gráfico, é o gráfico de barras invertidas. É bem parecido com o gráfico de barras verticais, só que ele relaciona a questão do eixo Y ao eixo X, mostrando qualitativamente as informações. Seleciono minha base de dados, em inserir, gráficos horizontais e aqui está o meu gráfico. Vamos dar um título para ele, certo? Mesma coisa, rede de grade, marca o botão esquerdo, deleta. Clique no botão esquerdo para marcar as colunas de dados, botão direito, adicionar rótulo de dados. Aumento um pouquinho os rótulos e tá aí. O que esse gráfico nos mostra, pessoal? Ele nos diz que a cor dos olhos dos alunos são divididos em 3 tonalidades: cor verde, cor azul e cor castanha. E a quantidade de pessoas que tem cada uma dessas tonalidades como cor de seus olhos. Tem 4 pessoas com os olhos da cor verde, 5 pessoas com os olhos da cor azul e 15 pessoas com os olhos da cor castanha. Ok? Então, é isso aí, galera. Os 5 gráficos que eu tinha que mostrar para vocês. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham aprendido bem. E muito obrigado. Olá! Agora vamos estar vendo as medidas de posições no curso de Estatística em Engenharia de Produção. A média populacional ou amostral é calculada somando-se todos os valores da população ou da amostra e dividindo os resultados somados pelo número dos valores. No Excel vai ficar igual a média, seleção dos dados, quero saber da idade, deu a média. À mão, você vai fazer a somatória de todos os dados e dividir pela quantidade de dados. No caso, você vai somar os 25 números da idade e dividir por 25, que vai dar a mesma coisa. Agora vamos estar vendo a mediana. A mediana é o valor que está ao meio da distribuição. Então, à mão fica mais fácil colocar em ordem. Porém, no Excel podemos fazer assim, igual a média e selecionar os dados, que vai dar o resultado da nossa mediana. A moda. A moda é um valor do conjunto que se apresenta com maior frequência. Então, no Excel vai ser igual a modo, a seleção dos dados e deu a moda. No caso, o valor que mais se repetiu foi o 20. Então, a nossa moda é o 20, porém tem outros valores que também se repetiram, mas o Excel reconhece apenas um valor. Agora vamos estar vendo os quartis. Temos 4 quartis, quartis 1, 2, 3 e 4. O quartil 1 é o que nos indica os 25% dos dados inferiores. Para calcular o primeiro quartis, vamos fazer 25% dividido por 100 vezes o número de dados, que no caso é 24. O resultado vai ser igual a 6. Já foi feito a divisão e a multiplicação anteriormente. O segundo quartil, como ele é a mediana, é o valor que está ao meio, então é a mediana, representa ele, vai ser 50% dividido por 100 vezes os 24 dados que foi dados na amostra, que é igual a 12. O terceiro quartil, ele vai ser calculado da segunda forma. Como ele representa 75% dos dados da amostra, então vamos ter que 75 dividido por 100
vezes 24 é igual a 28. O quarto quartil, ele representa 100% dos nossos dados. Então, vai ser 100% dividido por 100 vezes o total de dados, que é 24. Esses são os nossos quartis. O desvio absoluto médio é a medida aritmética dos valores absolutos dos desvios, tornando em relação a uma sequência de medidas de tendência central, a média e a mediana, em relação aos dados brutos. Na mão, usaríamos a fórmula dm é igual à somatória de x1 menos a média dividido pelo total de números. Porém, para todos os dados, x1, x2, x3, x1 menos a média dividido por n, x2 menos a média, x3 menos a média, e no final divide tudo por n. No Excel, o desvio absoluto médio é igual a desvio médio, que seleciona os dados, Enter. Este é o nosso desvio médio absoluto. A variância é a medida que fornece o grau de dispersão ou variabilidade dos valores do conjunto da observação. Ela é calculada somando os quadrados dos desvios em relação à média. A variância pelo Excel é só a gente colocar igual a var.a e fazer a seleção dos dados, do primeiro ao último, que deu a nossa variação dos dados. Coeficiente de variação é a medida relativa da dispersão ou variabilidade dos dados. Quanto menor for o seu coeficiente de variação, mais representativa dos dados será a sua média. Desvio padrão é igual o seu desvio padrão dividido pela sua média, que é igual, nesse caso, 0,7, que é muito bom, por sinal. Obrigado pela atenção. Até mais.